se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Mito do monstro do córrego Taguatinga. O córrego Taguatinga, serpenteando por entre casas e ruas, sempre fora palco de histórias misteriosas. Durante o dia, era um espaço de encontros e risadas. À noite, no entanto, a escuridão trazia um silêncio inquietante, interrompido apenas pelo som das águas. Foi em uma dessas noites que o primeiro sussurro foi ouvido. João, um pescador local que se aventurava naquelas margens, jurava que havia algo espreitando nas profundezas do córrego. Ele descreveu olhos brilhantes refletindo na água e um som gutural que ecoava sob a ponte principal. A princípio, ninguém acreditou em suas palavras. Para os moradores, era apenas mais uma história inventada para assustar os curiosos. Mas as noites tornaram-se diferentes. Animais domésticos começaram a desaparecer, e os moradores próximos ao córrego relatavam ouvir ruídos estranhos, semelhantes a um ronco profundo misturado ao som de um lamento. Alguns diziam ser apenas o vento, outros, algo mais. Certa madrugada, um grupo de jovens resolveu testar sua coragem. Armados com lanternas e celulares, se aventuraram até a ponte para gravar o que chamavam de mito bobo. No entanto, o que começou como uma brincadeira virou terror quando um deles desapareceu na água após um grito sufocado. Os outros correram desesperados, deixando suas lanternas para trás. Após esse incidente, as autoridades tentaram investigar. Mergulhadores foram enviados, mas não encontraram nada além de escuridão e lama. No entanto, um dos mergulhadores afirmou ter sentido algo roçar em sua perna, algo frio e escamoso. Sua expressão ao relatar isso dizia mais do que as palavras. A notícia espalhou-se rapidamente, e a história ganhou contornos sobrenaturais. Diziam que o córrego era assombrado por um monstro antigo, uma criatura que despertava para proteger algo enterrado no fundo. A curiosidade crescia, mas também o medo. João, sempre observador, passou a evitar as margens. Ele sabia que havia algo diferente. Ele podia sentir os olhos da criatura observando, mesmo à distância. A cada pescaria, seus movimentos eram mais cautelosos, e sua mente, mais perturbada pelas lembranças daquela noite. Os rumores tomaram conta da cidade, transformando o córrego Taguatinga em um lugar de lendas. Era impossível caminhar por suas margens sem ouvir cochichos sobre o monstro. Muitos temiam que fosse apenas o começo de algo muito maior. João evitou o córrego por semanas, mas algo dentro dele parecia querer respostas. Ele não sabia se era curiosidade ou um estranho chamado, quase como se as águas sussurrassem seu nome. Uma noite, incapaz de conter a inquietação, decidiu voltar. Munido de uma velha lanterna e um facão, ele seguiu para as margens escuras. O ar estava pesado e úmido, e o som das águas parecia mais alto do que o normal. A lanterna iluminava apenas o suficiente para revelar o chão lamacento e as sombras das árvores ao redor. João parou ao ouvir um som distinto, um borbulhar que parecia vir do centro do córrego. Ele se aproximou com cautela, e, ao brilhar a luz sobre a água, viu algo se mover rapidamente. Era grande, maior do que qualquer peixe que já havia visto. Por um instante, ele pensou ter visto a ponta de algo semelhante a uma cauda desaparecer na correnteza. Seu coração disparou, mas ele não recuou. Os dias seguintes foram marcados por sonhos estranhos. João via o córrego, mas não como o conhecia. Ele estava envolto em névoa, e no centro havia uma figura imensa, com olhos brilhantes e escamas que refletiam a luz como pequenos espelhos. Em seus sonhos, a criatura não era agressiva, mas parecia chamá-lo, quase suplicando. Enquanto isso, os moradores continuavam a relatar desaparecimentos de animais e sons assustadores vindos do córrego. Algumas pessoas diziam que viam sombras se movendo sob a água, mesmo durante o dia. As autoridades começaram a instalar placas alertando sobre o perigo de se aproximar do local. João começou a pesquisar a história do córrego. Descobriu que, antes da urbanização, aquela área era considerada sagrada pelos antigos povos indígenas. Eles acreditavam que o córrego era habitado por um espírito guardião, que protegia o equilíbrio das águas e punia os invasores. Com o tempo, o córrego foi poluído e desrespeitado, mas as lendas nunca desapareceram.
Os sonhos de João se intensificaram, e ele começou a acreditar que havia uma conexão entre a criatura e as antigas histórias. Talvez o monstro não fosse apenas uma ameaça, mas uma consequência do desequilíbrio causado pela humanidade. Determinando-se a descobrir a verdade, João planejou uma expedição. Ele sabia que era perigoso, mas sentia que precisava fazer aquilo. Na noite escolhida, ele chamou 2 amigos de confiança, Pedro e Marcos, para acompanhá-lo. Juntos, partiram para o córrego com equipamentos improvisados, prontos para enfrentar o desconhecido. Na noite mais silenciosa que já experimentaram, João, Pedro e Marcos chegaram ao córrego. A lua estava encoberta por nuvens pesadas, e as lanternas que carregavam lançavam feixes vacilantes sobre as águas turvas. O grupo se moveu lentamente, cada passo marcado por uma tensão que parecia aumentar a cada metro. Ao chegar à ponte, os 3 pararam. O som de borbulhas irregulares voltou a se intensificar, e algo na atmosfera parecia alertá-los para um perigo iminente. João ergueu a mão, pedindo silêncio, e apontou para o centro do córrego, onde uma sombra submersa se mexia lentamente. Marcos, que segurava uma câmera, aproximou-se da margem para registrar a cena. "Se isso for real, seremos famosos", ele murmurou, tentando esconder o medo em sua voz. Mas antes que pudesse continuar, um jato de água irrompeu na superfície, e a câmera caiu de suas mãos enquanto ele tropeçava para trás. A criatura emergiu parcialmente, revelando uma carapaça negra e escamas que reluziam à luz das lanternas. Seus olhos, 2 orbes amarelos e hipnóticos, encararam o grupo, e um som grave e vibrante ecoou pelo córrego, como um rugido abafado pelas águas. Pedro recuou, tentando convencer os outros a fugirem, mas João permaneceu firme. Ele sentia que a criatura não estava ali para atacar. Com uma coragem que surpreendeu até ele mesmo, João deu um passo à frente e falou em voz alta: "O que você quer? Por que está aqui?" A resposta veio em forma de um som, não humano, mas compreensível. Era como se a criatura transmitisse imagens diretamente para a mente de João. Ele viu o córrego como era antigamente, limpo, brilhante e repleto de vida. Depois, imagens de lixo, concreto e destruição inundaram sua mente. O monstro era um guardião, mas também um prisioneiro de um lugar que havia sido corrompido. Pedro e Marcos não entendiam o que estava acontecendo, mas a postura de João os impediu de correr. Ele deu mais um passo em direção à margem, enquanto a criatura afundava lentamente na água. Era como se ela esperasse algo, um sinal de que sua mensagem havia sido compreendida. João passou a noite refletindo sobre a experiência. A criatura não era um monstro no sentido tradicional. Ela era um espírito ancestral, um guardião das águas que havia sido despertado pela degradação do córrego. Sua presença era tanto um aviso quanto uma súplica. Na manhã seguinte, João reuniu a comunidade para compartilhar o que havia descoberto. Muitos o chamaram de louco, mas outros, aqueles que cresceram ouvindo as histórias do córrego, começaram a acreditar. Decidiram organizar um mutirão para limpar o córrego, não apenas pelo medo do monstro, mas também pela possibilidade de restaurar o equilíbrio da natureza. Enquanto o trabalho começava, João sentia que aquilo não seria suficiente. Ele sabia que o guardião exigia algo mais, um sacrifício, não de sangue, mas de comprometimento verdadeiro com o lugar. Ele passou dias estudando rituais indígenas, e com a ajuda de um ancião local, aprendeu a realizar uma cerimônia de apaziguamento. Na noite da cerimônia, João voltou ao córrego, acompanhado por Pedro, Marcos e alguns moradores mais velhos. Eles acenderam velas, entoaram cânticos e lançaram oferendas na água. O guardião apareceu mais uma vez, mas desta vez, sua presença não inspirava medo, mas reverência. João se ajoelhou na margem, prometendo que a comunidade cuidaria do córrego dali em diante. Ele pediu perdão pelo descaso e prometeu que a água voltaria a ser limpa e viva. O guardião os observou em silêncio antes de mergulhar novamente, desaparecendo nas profundezas. Semanas se passaram, e o córrego começou a mudar. A limpeza constante trouxe de volta pequenos peixes e pássaros que haviam desaparecido há anos. A comunidade trabalhou unida, e as histórias sobre o monstro se transformaram em algo positivo, uma lembrança de que a natureza exige respeito. João,
que antes era visto como um pescador excêntrico, tornou-se um líder comunitário. Ele organizava eventos para ensinar crianças sobre a importância de preservar a natureza, usando a lenda do guardião como inspiração. Embora o guardião nunca mais tenha sido visto, sua presença era sentida. Às vezes, à noite, os moradores diziam ouvir um som suave vindo do córrego, como um sussurro agradecido. Para João, era um lembrete de que eles estavam no caminho certo. A história do monstro do córrego Taguatinga tornou-se parte do folclore local. Para alguns, era apenas uma lenda, mas para aqueles que presenciaram os eventos, era uma verdade incontestável. O guardião havia cumprido seu papel, e agora a responsabilidade era da comunidade. O córrego, antes esquecido, tornou-se um símbolo de resiliência e respeito pela natureza. E, mesmo nos dias mais tranquilos, havia quem jurasse ver olhos brilhantes observando sob a água, como um lembrete de que o guardião sempre estaria por perto.